O que o cristianismo pode trazer em meio a um momento político tão conturbado, e eu uso essa palavra provavelmente de uma forma muito leve, como esse que vivemos? Já se tornou uma identidade da franquia Knives Out misturar uma homenagem barra subversão do mistério detetivesco com críticas políticas pontiagudas, geralmente partidas de uma perspectiva política liberal barra progressista americana. Em seu último filme, Knives Out Vivo ou Morto, todos esses elementos se encontram bastante presentes. E apesar da excentricidade de Benoit Blanc, que nada deve para um Sherlock Holmes ou para um Hercule Poirot, e também das múltiplas reviravoltas em cima de reviravoltas desse filme, eu queria me ater mais a esse segundo ponto, o lado político frequentemente presente na obra do diretor Rian Johnson e como o filme explora a pergunta que eu coloquei no começo do vídeo. Passando brevemente pelo início da história, o protagonista é Jude Duplantis, um padre católico que foi realocado para a paróquia de Nossa Senhora da Fortaleza após socar um diácono durante uma discussão. Essa paróquia, localizada em uma pequena cidade no interior de Nova York, é liderada pelo Monsenhor Jefferson Wicks, um homem conhecido por ministrar sermões agressivos em suas missas, afastando muitas pessoas, mas também galvanizando os seus fiéis mais devotos. Em resumo, ele cria uma lógica de culto. Nesse primeiro momento do filme, é estabelecido o conflito entre Jude, que acredita que a igreja deve acolher e perdoar, como ele mesmo fala, é assim, não assim. E o Wicks, que acredita nessa lógica punitiva, aguerrida, de querer endurecer, fortificar seus seguidores por meio da agressividade. E aí acontece o que todo mundo já esperava. Wicks é assassinado de forma impossível, Jude é o principal suspeito e entra em cena Benoit Blanc. Para mim, o ponto-chave desse filme é que a mensagem dele já está escrita logo de cara, e a resposta para a pergunta inicial aqui do vídeo. Ao mesmo tempo que pode ser usado para propagar ódio, preconceito, fanatismo, etc., o cristianismo também tem o potencial de trazer o perdão, a redenção para uma pessoa, por piores que seus erros tenham sido, possibilitando uma reconciliação entre ela e aqueles que ela afastou. Jude acaba servindo como uma personificação disso. No passado, um boxeador que matou um adversário seu em combate, Jude só existe por meio do perdão, por meio da possibilidade da redenção e de se tornar uma pessoa melhor através de seu trabalho como padre. Já estando estabelecida logo no início do filme, essa ideia do perdão, da possibilidade de redenção, é constantemente desafiada ao longo de suas 2 horas e meia de duração. Múltiplos personagens tentam fazer Jude lutar, seja Wicks literalmente agredindo para que ele bata de volta, seja Benoit Blanc falando que ele sofreu uma injustiça e que ele deve lutar para provar sua inocência. E mesmo quando ele está sendo abominado pelos antigos fiéis de Wicks, ele não bate de volta, ele oferece outra face. Nesse ponto, Jude possui pouco em termos de arco de personagem, ele apenas solidifica sua posição, mesmo apanhando, vez após vez, se mantendo firme em acolher e perdoar, mesmo após cada soco que ele leva. Por fim, após múltiplas camadas desse mistério serem desvendadas, se enrolarem e desenrolarem, como eu disse, eu não vou me ater a isso aqui, a postura de Jude é desafiada por uma última e derradeira vez. Blanc já entendeu o mistério, ele vai oferecer o seu argumento final, pronto para revelar o culpado, como acontece em todos os filmes dessa franquia, como é típico do mistério detetivesco. Mas, no momento que ele vai fazer isso, ele hesita, como se recebesse uma iluminação divina. Não, isso é, tipo, bem literal. Tem uma luz vindo da janela da igreja que bate na cara dele. Ao decidir fingir que não possui uma explicação para que a pessoa culpada possa vir e ela mesma pedir perdão pelos seus atos, Blanc escolhe perder, apanhar, deliberadamente não lutar, para que o ato do perdão possa acontecer. E finalmente ele acontece. A culpada realiza sua confissão para Jude, buscando redenção pelos seus erros cometidos tanto atualmente quanto no passado, e o padre ouve e a acolhe. Apesar de simples e até um pouco explícita demais para o meu gosto, existe uma força nessa mensagem, por conta desse constante desafio que se faz a ela. Quando assisti, eu estava indignada com as injustiças que Jude sofria, e assim como Blanc, eu queria que ele batesse de volta. E esse sentimento não é sem razão. Sofrer ódio, injustiça, preconceito de alguém que você nunca quis o mal é revoltante, faz sangue ferver, faz você querer ansiar por justiça. Mas o filme não me permitiu liberar tudo isso de forma catártica durante a grande explicação de Blanc. Ao invés disso, ele oferece a confissão de uma culpada que, apesar de ter cometido atos terríveis, não é colocada como um monstro, mas como alguém que foi guiada por uma fé legítima, mesmo que distorcida, e busca verdadeiramente uma redenção antes da sua morte. Felizmente, Knives Out Vivo ou Morto não é ingênuo o suficiente para colocar o perdão como uma espécie de remédio universal para a radicalização conservadora
que temos vivido de uns bons anos para cá. Afinal, alguns dos antigos fiéis de Wix preferem dobrar a aposta ao invés de buscar uma possibilidade de redenção. Alguns deles, inclusive, mais por oportunismo político do que qualquer crença verdadeira. E, sendo bastante honesta, tem um lado meu que acha um tanto difícil engolir essa defesa radical do perdão, principalmente ao ver, e no meu caso, ser vulnerável a, tantos casos de preconceito e até mesmo violência, vindos muitas vezes de pessoas que concordariam bastante com os sermões belicosos de Wix. Mas talvez seja mais produtivo pensar na mensagem que está sendo passada no filme não como uma solução definitiva, mas como uma possibilidade. Um lembrete que às vezes é necessário abrir esse espaço para perdoar o outro, desde que, claro, essa pessoa esteja disposta a admitir seus erros. E de que as pessoas são complexas e, mesmo carregando seus traumas e preconceitos, elas podem estar dispostas a buscar uma reconciliação. E que, por fim, por mais que lá no fundo do nosso ego nós nos consideremos corretos, justos, livres de preconceito, nós podemos e iremos errar. E muito. E que, assim como Jude, nós só superaremos esses erros aceitando perdão, inclusive para nós mesmos.